Seja bem-vindo ao canal Mundo do Criativo. Apresentação Jardson Brito, escritor e professor de redação em inglês. Aqui você ouve entrevistas de fomento à cultura, tira suas dúvidas de redação, estuda para o Enem quando e onde quiser. Siga-nos no Instagram, no YouTube e no Facebook, @Mundo do Criativo Podcast e no site oficial mundodocriativo.com. É muito canal para você seguir, mas é isso aí. Mundo do Criativo, aqui fazendo o primeiro episódio desse podcast misturado com videocast, né? É o tipo de podcast, explicando um pouco, né? Vamos lá. O que é um podcast, afinal? O podcast é como se fosse uma rádio, só que a gente faz a gravação. O que você, que está, no caso aí, vendo pelo YouTube, né, está assistindo, é a gravação do podcast. Então é claro que eu vou estar aqui ocupado, eu não posso ficar olhando direto para a lente, porque eu estou aqui manuseando o programa, eu estou aqui pegando o material roteiro, o podcast tem roteiro, né? Então é muito natural que você perceba que eu esqueço um pouquinho da lente, porque eu estou aqui ocupado com outras questões, tá certo? Do programa que nós usamos aqui para gravar, tá bom? Então, o podcast, resumindo, é um programa de rádio, mas gravado, né? Seria uma atualização do rádio, tá certo? E onde é que você pode escutar? Você pode escutar por vários canais, né? Por vários tocadores. O mais famoso é o Spotify, tá certo? Você digita Mundo do Criativo e aparece lá o vermelhão da logo, né? Você está vendo aí, quem está vendo o vídeo, né? E sabe quem está navegando pelo Spotify, tá certo? A logo é vermelha, né? Um chapado vermelho com vazado branco do Mundo do Criativo. Bom, o episódio de estreia é realmente aquele momento de você vai conhecer a minha proposta e eu espero que você goste. Eu posso adiantar que é com muita satisfação, com muita vontade de contribuir com o seu aprendizado, que eu vou fazer essa sequência de programas, né, de episódios chamado Pode Anotar. Para quem? Para você que quer fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, a redação do Enem, e se dá bem. Não estou dizendo que vou lhe passar aqui a fórmula mágica que, porque você escutou o Pode Anotar, vai tirar 1000, não. Na verdade, eu estou aqui proporcionando acesso a informações, a técnicas, e aí vai depender do seu compromisso com os estudos, tá bom? Então vamos lá. Agora a gente vai, de fato, começar o episódio propriamente dito. Esse é o episódio de estreia, tá bom? Número 1. O tema de hoje é consumismo. Quem é o vencedor? Então, sem dúvida, é um assunto de muita importância, tá certo? E a gente precisa ficar muito atento em relação à palavra geradora, né? A palavra importante do tema, porque os pensamentos devem advir dessa palavra, tá bom? Então, caro ouvinte, perdão por não ter me apresentado, né? Eu sou o Jardson Brito, o seu host do Mundo do Criativo, e falo da cidade de Baturité, no estado do Ceará. Então vamos lá, vamos para o próximo passo aqui desse podcast misturado com videocast. Filete de conhecimento do livro Redação no Enem, da tese à intervenção, do professor Jardson Brito. Bom, o primeiro quadro é o filete de conhecimento. É justamente um conteúdo que sai lá do meu livro de redação no Enem, da tese à intervenção. Se você não tem, procura adquirir. Eu mesmo posso fazer a venda desse material, tá bom? Eu tenho as cópias do autor, né? E depois, falando de dinheiro, vamos falar aqui de conhecimento, de cultura, de redação, tá bom? Gente, é o seguinte,
o primeiro aspecto que você deve se preocupar para realmente redigir seu texto é responder à pergunta: o que é que eu penso sobre esse tema? Ok? Então, é justamente nesse sentido que você deve iniciar. Pense. Você lê o tema da redação. Aí você, antes de ler texto motivador, antes de você realmente se deter a esse estudo mais técnico do que a banca lhe ofertou, pense: o que eu acho, o que eu penso sobre esse tema, tá bom? Fique com isso aí em mente. Por quê? Simplesmente porque você terá de apresentar a sua opinião, porque você terá de apresentar uma frase que será lida, né, pelo avaliador, que ele vai observar se você realmente propõe uma ideia, se você realmente tem um pensamento, tem uma teoria sobre o tema, tá bom? Essa teoria, programa assim gravado, realmente não tem como editar. Vou tomar agora aqui uma águazinha, né? Para não falhar a voz. Então essa frase que você vai escrever, que é exatamente a sua tese, ela vai ser submetida à análise pela banca, tá certo? O corretor, que na verdade não vai corrigir nada, ele vai avaliar, o avaliador, ele vai verificar se o que você apresenta ali realmente é trabalhado no viés da comprovação durante o texto. Tá legal? Então vamos entender o seguinte, que tese é justamente o que? Uma frase que se submete a exame, a apreciação. É uma verdade que você, que está produzindo o texto, vai exatamente demonstrar ao longo das 30 linhas, no caso do Enem. Ou seja, é uma teoria que você tem sobre o tema que lhe foi apresentado. Pronto, basicamente é isso, tá certo? Então, gente, lembra da perguntinha que eu falei? O que eu penso sobre esse assunto? O que eu acho sobre esse assunto? Essa pergunta, ela deve ser feita como forma de induzir o seu pensamento, de fazer a sua cabeça processar e realmente encontrar uma opinião. Só que essa opinião vai ser escrita por meio de uma frase chamada de tese, beleza? Então vamos lá. Essa frase, ela é uma frase comum ou ela tem características especiais? Você pode se perguntar. E a resposta é: meu querido, ela tem sim características especiais. Ela tem três características especiais. Uma tese eficiente, ela tem de ser clara, ela tem de ser específica e ela tem de ser argumentável. Ok? Então vamos lá, vamos pensar. Agora eu preciso que você que está me ouvindo, ou você que está me vendo aí pelo YouTube, né, na gravação, ou pelo Facebook, ou pelo Instagram, @Mundo Criativo Podcast, se conecte à minha voz. Eu vou explicar agora o que é essa clareza, essa especificidade, o que é essa argumentabilidade, né? A questão de ela ser realmente, ela ter fundamentabilidade. Escuta só. Clareza, você vai entender o quê? O que seria essa clareza, tá bom? É o tipo de frase que quando o leitor, no caso, entenda, o leitor vai ser o seu avaliador. É que quando ele lê sua frase,
ele vai, poxa, estou entendendo o que é que esse rapaz está dizendo, o que esse redator, né, esse candidato está dizendo. Então eu posso dizer o seguinte, que a tese é clara quando o leitor é capaz de entender o que você comunica sem malabarismo, Agora vamos à especificidade. O que seria essa especificidade? Quando eu digo isso, eu quero dizer que quando o leitor, tá certo? Quando o leitor, que é o avaliador, você já sabe, encontra a sua tese, ele percebe que o que você está ali apresentando nessa frase é direcional, é um ponto, é um pensamento, é sua teoria que está ali. Você tem uma teoria, então específica, tá bom? E a terceira qualidade, né, a fundamentabilidade, tá certo? Quando eu digo que ela tem que ser fundamentável, eu quero dizer o quê? Que a sua teoria é sua teoria. Isto é, você não está a apresentar uma verdade universal. Olha só, gente. Uma verdade universal dispensaria comprovação, dispensaria defesa, né? E no Enem, na redação no Enem, eles querem ver se você sabe argumentar, se você sabe fundamentar. Tá legal? Então, vamos repetir? Clareza, especificidade e fundamentabilidade. Né? Que é a questão de ser argumentável. Precisa ser defendida, tá legal? Então, gente, vamos aqui pensar, para você entender um pouco melhor, né? Pensa o seguinte, suponhamos que o assunto, né, que o tema seja leitura, né, sobre leitura, digamos, leitura como forma de crescimento individual. Inventei agora, vamos lá. Como é que seria aí uma tese que não daria certo? Não daria certo. Se você falasse assim, por exemplo, leitura é essencial ao ser humano. Meu amigo, quem é que discordaria disso? Quem é que seria capaz de pensar que a leitura não é importante? Então, esse é o tipo de frase, né? Essa frase, tese, ela é muito fraca. Então, não constituiria uma boa tese, tá legal? Então, é bom quando a tese, ela causa assim, pum, poxa, o que é isso? Vou dar um exemplo, escuta só, mesmo tema, aí você escreve assim, ler pode pôr a vida do cidadão em risco. Cara, que viagem, o avaliador ia lá no céu e voltaria na hora. Meu Deus, como assim? Como é que uma... Aí já gera a curiosidade, desperta a vontade de ler o texto. E o avaliador vai ter um olhar diferente. Então procure criar frases, né? Frase tese interessante, impactante. É bom treinar a construção de frases curtas e de impacto. Essa é uma dicasinha que eu dou a vocês, tá certo? Treinem isso. Treinem. Lembrando que aqui é um podcast misturado com videocast, tem que ter a pausa para água, porque não dá para aguentar, viu? Tem que tomar uma aguazinha. E o barulho aqui eu tô passando, realmente não adianta falar, não tô mentindo, ó. Tá aqui tudo preparado, né, para você, um trabalhão, mas um trabalho que eu faço com muita vontade, tá certo? Então, eu quero saber se até agora está tudo tranquilo, se eu posso passar adiante. Posso passar adiante? Já ouvi dentro do meu coração que sim, então vamos lá. Vamos agora para o quadro... Assuntando com o Criativo. Agora você vai mover os seus pensamentos direitinho, tá legal? Para o assunto.
Nosso assunto aqui é consumismo. Então vamos lá. Rui Antônio de Souza, um integrante da equipe do jornal Mundo Jovem, uma vez escreveu um texto intitulado Consumismo, quem é o vencedor? Sobre esse assunto, sobre esse texto que Rui escreveu, eu destaco 2 pontos. São 2 trechos, né? Vamos à primeira passagem. O sucesso e a vitória são importantes em nossas vidas. Ninguém começa qualquer projeto ou ação já pensando no fracasso de tal iniciativa. As pessoas geralmente depositam todas as energias em suas ações, porém, espalha-se hoje uma ideia de sucesso a qualquer custo, em que chegar ao topo significa conquistar dinheiro, fama e poder. Nesse conceito está embutida uma grande compulsão pelo consumo. Mas atenção, ao lado de toda sede de poder, fama e dinheiro, existe uma necessidade ou exclusão correspondente. Olha só, não resta dúvida que muito interessante esse trecho, essa passagem do texto que ele redigiu, né? O Rui Antônio de Souza. Um detalhe, você que está me ouvindo pelo podcast, né? Você pode, e também você que me assiste no YouTube, né? Você interessado pode ter acesso a esse material todo, o roteiro que eu preparei para você da aula, né, desse podcast que é tipo aula. Você pode ter acesso a todo esse material, basta entrar no site do Mundo do Criativo, mundodocriativo.com. Lá vai ter uma abazinha para inscrição, você clica, se inscreve, vai colocar lá seu nome, e-mail, tá certo? Preencher lá um formuláriozinho e você vai receber no seu e-mail esse material todo que eu estou aqui usando para me comunicar com vocês nesse momento, tá bom? Então, vamos voltar agora aqui. O sucesso e a vitória são importantes na nossa vida. Olha só, esse é um pensamento dele, tá bom? É uma frase, né? É uma frase interessante para início de parágrafo, tá certo? Essa é a tese? Não, não é a tese, tá certo? Mas é uma frase de impacto e é bom começar assim parágrafos, tá legal? Um lado muito forte desse trecho aqui do Rui é quando ele diz assim, ó, ao lado de toda sede de poder, fama e dinheiro, existe uma necessidade ou exclusão correspondente. Esse, sim, é um trechinho, é um recorte que muito se assemelha à teoria do Rui, né, do Rui Antônio de Souza, do jornal Mundo Jovem. Então, olha só, olha que frase interessante, né? A questão de, ao mesmo tempo, tá, que a pessoa tem sede de poder, sede de fama e dinheiro, na verdade essa pessoa tem uma necessidade ou mesmo uma exclusão correspondente. Muito bom isso aqui. E a segunda passagem? A segunda passagem é o seguinte: um dos espaços públicos mais frequentados são os shopping centers. Um corredor de lojas onde as pessoas vão para consumir. Que civilização é essa? Quando centramos a organização da vida no consumo, alguém que tem acesso a todos os bens parece que é mais desenvolvido e mais humano do que o outro. No diálogo com os pobres e com os povos indígenas, por exemplo, temos que aprender porque constroem a vida sobre necessidades que são básicas.
A nossa cultura voltada para o consumo está montada sobre o projeto que o próprio sistema passa como se fosse uma necessidade. Então, gente, aqui é o seguinte, é uma grande crítica, né? Porque as pessoas realmente só pensam no consumo, né? Vamos deixar esse pensamento aí no ar. Por que o consumismo é tão presente na sua cabecinha, né? Não vou mentir não, na minha também, tá? Por quê? Né? Vamos pensar nisso e agora eu aproveito para levá-lo ao quadro Pulguinhas do Criativo. É o seguinte, quem me conhece pessoalmente, quem trabalha comigo, né? E aqui eu aproveito e mando um grande alô para a minha diretora, Tereza Pimentel, minha diretora da Escola de Ensino Médio, Francisco Nailton Cavalcante de Lima, para minha parceira de coordenação, Lucivânia, tá bom? Para os meus queridos professores, que são as pessoas com quem eu me relaciono mais frontalmente, né? Mais diretamente. Eu conduzo a equipe de professores da escola e os meus alunos, os pupilos, né? Que estão aí sob os cuidados da Lucivânia, tá bom? Bom, aqui é o seguinte, as pulguinhas, eu gosto de soltar essas pulguinhas, né? São aquelas... É uma forma que eu encontro de tentar afiar o cérebro de quem me escuta, né? De você, cara ouvinte. Aí o que eu fiz? Eu mandei 2 pulguinhas para umas pessoas que estavam na minha agenda, né? Pessoas com quem eu trabalhei, pessoas com quem eu tive algum contato profissional. E aí eu disparei essas 2 pulguinhas. Escutem aí o que essas pessoas... mas antes eu tenho que falar quais foram as pulgas, né? Perdão. Então, eu fiz 2 perguntas. A primeira foi: por que consumir abusivamente quando há tantas pessoas que nem o mínimo para sobreviver têm? Olha só. E a segunda pulga? Por que até quem não tem o necessário para viver insiste em consumir produtos supérfluos? Cara, foram 2 pulgas. As respostas foram boas. As respostas foram muito boas. E aqui eu já mando um grande abraço, agradecendo pela participação, pela colaboração as pessoas, né? Para quem eu disparei essa mensagem, tá? Caetano, professor Caetano, meu companheiro de coordenação da EP Salaberga. Obrigado por ter respondido muito prontamente. E também mandei essa pulguinha para uma pessoa muito especial que mora na Serra de Baturité, na cidade de Aratuba, tá bom? A Carliane é indígena da tribo Canindé. Então, Carliane, receba o meu abraço carinhosíssimo. Você que é uma professora tão preparada, professora top, muito top mesmo. Tive o prazer de conhecê-la quando estive trabalhando na CRED 8, aqui de Baturité. E também o meu ex-companheiro de coordenação do meu querido Liceu de Baturité, Carlos Semião, que também caprichou nas respostas. Carlos, grande abraço, você é top, hein? Então vamos lá, gente. Vamos aqui agora, escuta o que eles disseram, tá bom? Vou começar aqui compartilhando com você trechinhos, porque na verdade eles responderam algo muito mais longo, mas devido ao tempo, já estamos com 27 minutos praticamente. Então, assim, para que possamos ir direto ao ponto, eu selecionei, recortei, né? E vou apresentar aqui o que Carliane disse. Olá, professor Jadson. Meu bom dia, boa tarde, boa noite a todos do mundo do criativo. É um prazer poder estar participando deste episódio. Desde já eu quero aqui agradecer pelo convite. Um assunto bastante pertinente e atual, né, para a gente estar falando, essa questão do consumismo,
que podemos levar em conta alguns fatores, né, que o envolvem, como cultural, social, psicológico, que levam as pessoas a estar consumindo abusivamente, muitas das vezes sem necessidade de estar fazendo esses consumos. Esse consumismo em si não tem uma causa específica, né? Mas a mídia, ela influencia bastante. A partir dessa influência, vemos pessoas que não necessitam de certos consumos, mas elas são convencidas a estar adquirindo, seja para mostrar poder ou para mostrar um status social. Certeza. Tá ali se mantendo num grupo, né, em que queira fazer parte, porque muitas das vezes a gente vê principalmente os jovens sendo influenciado por essa questão: eu quero ter isso, eu preciso possuir aquilo. Eu não sou tão jovem, mas também sou influenciado. Eu preciso ter também, ou o meu objeto, seja o que for que está consumindo, está ultrapassado. E muitas das vezes a gente sabe que boa parte das pessoas que fazem isso, né, adquirem esses produtos, seja lá o que seja que está consumindo, não tem uma condição para estar fazendo aquilo, mas Com faz certeza. o possível para estar adquirindo. Enquanto uma outra parte da sociedade, né, ela briga ali para conseguir adentrar determinados grupos, para se manter em um determinado grupo. Isso porque muitas das vezes eles não conseguem acompanhar esse crescimento midiático e tecnológico que a gente está vivenciando. Verdade. E que também vem fazendo com que a cada dia a gente passe a consumir mais, independente de poder ou não. Então, assim, é necessário essa questão da conscientização sobre o porquê e para que estarmos consumindo tanto. Absolutamente. Tendo em vista que alguns desses consumos que a gente faz, ele também está relacionado à questão da classe, né, social. Porque a gente vê que a classe pobre, os negros, assim como nós, povos indígenas, chegamos a sofrer até preconceito por conta desse consumismo. Deplorável por podermos ou não consumir certas coisas. Mas você é indígena, não precisa de tal coisa. Não é, então, gente, para não. que o indígena vai precisar disso? Né? Só até com uma questão do preconceito. Sem dúvida. Ou só simplesmente pela cor da pele, é negro, não pode consumir isso. A gente vê muito acontecer essa questão desse preconceito até em lojas. A pessoa entra porque está caracterizado como indígena ou porque é negro. Só a cor da pele ou só a questão cultural já é suficiente para achar que a pessoa não precisa ou não pode tá querendo consumir aquele produto ou simplesmente está frequentando aquele lugar. Então a gente também tem visto muitas dessas questões que envolvem nessa questão do consumismo. Então a gente vê que a nossa sociedade, a cada dia que ela evolui, ela também fica mais pobre. Pobre de valores, visando mais o ter do que o ser. E aí a nossa sociedade passa a deixar de lado o respeito a essas diferenças, né? Tudo isso em nome de um consumismo desregrado, demasiado, né? Então fica assim a questão para a gente pensar: que tal a gente consumir com consciência? Carliane deu o recado. E eu sei que você que está me acompanhando ou pelo YouTube ou em uma das redes sociais, Instagram ou mesmo pelo Facebook, ou quem está ouvindo o podcast apenas, com certeza anotou pontos importantes da fala da Carliane, eu tenho certeza, mas eu gostaria de destacar, tá bom? Me permita. Consumismo não tem uma causa específica, mas a mídia influencia bastante. A partir da influência da mídia, vemos certas pessoas que não necessitam de certos consumos, mas elas são convencidas a adquirir, seja para mostrar poder ou para mostrar um status social. Está ali se mantendo no grupo de que queira fazer parte. Porque vemos, muitas das vezes, os jovens: eu quero ter isso, eu preciso consumir aquilo, porque meu colega tem e eu preciso ter também. E o meu objeto, seja lá o que for, está ultrapassado. Gente, olha só, muito show. Carliane, você foi top demais aí no seu comentário, parabéns. Gente, aqui ó, presta atenção, objeto está ultrapassado. Anote
anote no seu juízo, anote no seu caderno de estudo, um negócio importante chamado obsolescência. O nome é feio, mas é isso mesmo, viu? Obsolescência. Pesquise sobre isso. Você vai encontrar obsolescência programada. Isso é muito sério. Fica ligado. Vamos agora ao Caetano. Caetano, meu companheiro de coordenação, não trabalhamos na mesma escola, mas atua na mesma função que eu atuo. Caetano também caprichou nas respostas. Vamos curtir o que ele fala. O consumismo é algo, digamos, que está na mídia, que está no dia a dia das pessoas, e mesmo as pessoas de baixo poder aquisitivo se deixam contaminar por uma prática ou por uma necessidade falsa que é gerada pela mídia, que é gerada pelo consumismo, né? É como se fosse uma necessidade psicológica, né? De provar e conseguir superar e dizer que apesar de tudo, apesar de toda dificuldade, a gente consegue de alguma forma ir superando e suportando. Obrigado, Caetano. Olha, gente, Caetano foi breve, mas foi muito direto ao ponto, né? Eu queria destacar da fala de Caetano uma necessidade psicológica de provar e conseguir superar e dizer que apesar de tudo, apesar de toda dificuldade, a gente consegue ir superando e suportando. É isso mesmo. Quero chamar a atenção de você, a sua atenção, você que me escuta ou que me assiste. Preste bem atenção. Você notou o ponto em comum das duas falas? Mídia. Ok, grave isso aí, tá bom? Tá, beleza? Vamos dando continuidade. Próximo quadro do programa agora é o... Agora é a sua. Opa, a minha vez de produzir. O que eu vou fazer? Eu vou aproveitar a fala do Caetano, a fala da Carliane e vou produzir aqui, tá certo? Na verdade, né, eu já produzi, com base na fala deles, uma tese, tá bom? Para que você possa sentir como conectar essas ideias, tá legal? Então, olha só, escuta aí, preste bem atenção. Na contramão da evolução das sociedades, vemos o empobrecimento do ser humano, que tem se distanciado dos princípios éticos e morais universais. Ok? Essa é uma proposta minha de tese. Tá bom? Jardson, tá longa, posso diminuir? Pode. Você pode deixar assim. Na contramão da evolução das sociedades, vemos o empobrecimento do ser humano ética e moralmente. Pode ser sim. O empobrecimento ético e o empobrecimento moral. Pronto, dá certo. Gente, a escrita, as palavras que o Jardson usa, as palavras, fazer aqui uma menção, né, uma pessoa muito especial que mora no meu coração, professora Maiara Soares, é uma jovem que trabalha conosco na Escola Francisco Naito Cavalcante de Lima, professora de redação. A mulher nota 1 milhão, tá certo? Eu dou 1 milhão para ela, porque dedicação é sinônimo de Maiara, Maiara é sinônimo de dedicação. Então, Maiara tem feito um trabalho muito bom, tá certo? Ela participou de um episódio do Mundo do Criativo, não desse podcast aqui do Pode Anotar, mas participou do Personalidade da Vez, tá bom? Contribuiu muito e contribui muito com os alunos, e eu, por ter todo esse carinho por ela, pelos alunos, estou aqui agradecendo, aproveitando aqui essa oportunidade, tá bom?
Então, Maiara, receba um abraço fraternal. Bom, gente, e também para aproveitar esse momento de que eu construí essa tese aqui para você, eu gostaria de propor aqui agora falar uma que seria um tropeço. Uma que, se você faz, não seria legal. Olha só. Se você dissesse assim: na contramão da evolução das sociedades, vemos o empobrecimento e a nulidade do ser humano, que não é mais ético, tampouco moral. Aí eu pergunto, você imagina por que essa tese seria um tropeço? Por que ela não seria uma tese realmente eficiente? Gente, olha, pensa. Eu falei assim, vemos 1. O empobrecimento. 2. A nulidade do ser humano. São 2 aspectos. Começa por aí. Não está mais específico. Você vê 2 coisas. Tem que provar o empobrecimento. Vai ter que provar a nulidade. E, também pensa. Gente, não é um pouquinho demais falar nulidade do ser humano? Não seria generalista essa afirmação? Também não é interessante. Não fale de forma genérica, fale de forma específica, pontual. Ok? E outro ponto é que não mais é ético nem moral. Será que todo mundo não é mais ético, não tem moral? Não, sabe? É um pouco demais e isso seria muito difícil ser comprovado em 30 linhas, principalmente, tá bom? Então fiquem aí com esse pensamento, com essa lembrança, com essas dicas e vamos seguindo para o próximo quadro, para o Interplay do Criativo. Pronto, agora é o seguinte, eu tenho aqui para você, vamos dizer assim, eu tenho algumas dicas finais, tá bom? Alguns detalhes. Escuta só, o que eu estou propondo a você? Eu estou propondo que você, além de nos seguir nas redes sociais, se inscrever nos tocadores e tal, que você se cadastre no site oficial mundocriativo.com, porque nesse Interplay do Criativo, o que eu estou querendo fazer? Olha só, você vai produzir a sua tese, tá bom? Vai produzir a sua tese sobre qual assunto, Jardson? Meu amigo, produza sobre o assunto que você quiser, tá bom? Produza sobre o assunto que você quiser. E se você quiser falar sobre o consumismo, show, faça isso. E me mande. Você vai se inscrever lá no site, se cadastra, tá bom? Aí a gente vai ter essa condição de interagir e além de fazer isso, você ainda poderá participar de um próximo episódio com contribuição e até ganhar um livro, tá legal? Bom, mas agora é o seguinte, eu guardei para esse momento no Interplay do Criativo, eu guardei aqui a fala do meu amigo Carlos Semião, que irá fazer um comentário muito embasado para que você possa, se quiser utilizar esse assunto, tá bom? O consumismo, se basear no que Carlos diz. Então fique aí atento, escute com atenção o que o Carlos vai nos dizer. Boa tarde a todos que acompanham o programa. Boa tarde. Canal Mundo do Criativo. E aqui também cumprimentamos a Jardson, que foi um abraço. Colega já de trabalho nosso. E ele me solicitou que fizesse aqui uma pequena explanação sobre um tema, acredito que seja das situações que nós acreditamos mais urgentes a serem pensadas por nós. Sem dúvida, Carlos. E um tema que inclusive já foi objeto, né, de estudos de universidades e em especial dentro da área da psicologia,
Então, houve vários estudos referentes a esta temática, que era a questão do consumismo e como o consumismo ele afeta, né, a vida dos indivíduos. Ok. Antes de eu falar de imediato sobre o consumo e os impactos, aquilo que nos leva a consumir e tudo, eu queria lembrar uma escola que existiu na Alemanha, uma escola de Frankfurt, que trouxe à tona o debate propriamente sobre essa questão do consumismo, ao ponto de nós nos tornarmos, segundo aquela escola, os autores que fazem parte desse grupo, nos tornarmos produtos do consumo. Então, o homem, nós que sempre buscamos consumir, nós também nos tornamos consumos. Olha que interessante. Desta sociedade em que nós vivemos, uma sociedade que tem como seu principal motor, né, o motor da economia, o motor do capitalismo, é exatamente a perspectiva levantada pelo consumo. Então, nesse sentido, quando consumimos, nós estamos, em última instância, sendo jogados como mola propulsora de um sistema econômico. Que expressão! E, claro, atendendo exatamente a essa demanda, dessa realidade, deste modo mesmo de produção, de sociedade, de economia, atendendo essa necessidade, nós nos tornamos e vivemos então como consumidores. Então, nesse sentido, a nossa identidade dentro da sociedade em que nós vivemos é uma identidade de consumidores. Sim. Então, nesse sentido, o que é consumir? E nesse sentido, nós fazemos isso constantemente. Então, a todo momento nós estamos consumindo alguma coisa. E consumir você está consumindo o podcast e videocast agora, a compras, mas consumir pessoas. Então aí é ruim. O consumir se tornou então uma categoria, então um modo, né, que nós nos entendemos dentro da sociedade atual, que não se faz a não ser dentro da perspectiva do consumo. Então, nesse sentido, enquanto consumo, então, os olhares que se voltam para a gente são olhares então de consumidores, enquanto nós temos a capacidade de produzir. Nesse sentido, sim, nós somos ou temos uma identidade ou somos reconhecidos dentro da sociedade quando nós somos percebidos dentro e quando somos possibilitados até então o consumo. E aqui surgem, claro, alguns problemas, porque dentro do aspecto sociológico, nós temos exatamente a exclusão daqueles que não podem ou que não têm a condição de consumo, é gerado então um novo modelo de exclusão, né? Exclusão social, exclusão econômica. Então nós somos colocados à margem dessa sociedade porque nós não temos direito ao consumo, né? Basta ver aquelas pessoas que não têm ou que não podem pagar uma conta, elas são levadas para instituições que vão exatamente negativar. E a palavra negativar o SPC, é deixar você no vermelho, né? Serasa. Você não pode, você está impossibilitado de realizar alguma coisa, e nesse sentido você está impossibilitado de adentrar a sociedade, de adentrar ao meio social em que você de consumo poderia estar, né? Então, esta ideia do consumo, ela marca, né, o modo de ser e nesse sentido. Então, dentro da questão social, né, nós temos exatamente essa ideia da exclusão, né, que o indivíduo ele padece dentro da sociedade quando ele não tem a capacidade de consumo, né? Dentro da dimensão, eu posso já adiantar, da dimensão filosófica, nós temos a questão própria de entender o indivíduo como um consumo, como um produto. E aí temos toda uma perda da dignidade do homem, né? Que toda aquela caracterização que nós tínhamos, né, do homem no seu sentido, em que podemos falar de direitos, de deveres, de um homem racional que pensa sobre os seus atos, né? Então ele perde essa sua característica, né? Essa característica humana nesse sentido, que ele deixa de ser ou de ter essa humanidade e passa a ser um mero consumidor, né? Sim. Podemos adiantar a questão religiosa, né? E aí aquele sentido do ser cristão. Então tudo isso aqui é perdido dentro dessa perspectiva da dimensão do consumo. E uma outra dimensão, que é a dimensão psicológica. E aí nós temos uma grande situação que temos que pensar, que são situações que geram, né?
que geram depressão, porque exatamente você é excluído, né? Exatamente. Você perde a sua identidade, então você é excluído do meio social. Então, ao ser excluído, claro, você acaba ficando à margem, você será, nesse sentido, colocado à margem, posto para fora do meio, e ao ser posto para o meio, claro, você é excluído, né? E ao sentir isso dessa forma, vão gerar vários sentimentos, inclusive aquilo que poderá gerar uma depressão, né? Então, são situações que se enquadram dentro desta realidade do consumismo. Assim, claro que, pensando dessa perspectiva, né, nós devemos pensar além dessas questões que são próprias do consumo para um nível individual, mas também para um nível coletivo, né? Sobre uma perspectiva coletiva, nós podemos aqui colocar uma questão que é interessante, porque dentro da dimensão do consumo, e não nos tornarmos produtos, nós exatamente vamos ter que entrar dentro dessa dimensão reflexiva que nós devemos ter diante essa compreensão, né? Desse modo de entender essa realidade que nós nos pomos, né? E que tudo se torna algo ou um produto para que se possa ser consumido, inclusive nós mesmos, né? Então é importante que lamentavelmente nós devemos trazer então a reflexão essas questões que estão voltadas à dimensão do consumo, né, como uma forma de entender e perceber como é que isto tem consequências dentro da nossa vida. Eu trouxe uma primeira reflexão para a questão mais individual, mais pessoal do indivíduo, né? Mas tem uma outra dimensão, que é a dimensão que podemos colocar externa ao indivíduo, que é a dimensão própria da sustentabilidade, né? E nesse sentido, como nós também nos tornamos produto, a realidade externa também se torna produto, né? E ao se tornar produto, essa realidade externa ela acaba trazendo consequências gravíssimas, como é o que nós estamos vivendo hoje, toda uma pressão externa sobre o Brasil, porque nós simplesmente não temos, né, ou não geramos uma política econômica sustentável, né, em que aquilo que nós produzimos, né, aquilo que nós produzimos em termos agrícolas, em termos industriais no Brasil, eles estão perdendo essa marca, né, da sustentabilidade. Então isso é próprio de uma ideia de um consumo, né, de um consumo pelo consumo, no sentido de simplesmente consumir o homem, consumir a natureza, consumir tudo aquilo que está sobre a nosso alcance, né, sem se preocupar com aquilo que possa vir no futuro ou posteriormente, né? Certeza. Muito bem, então essas aqui são algumas ideias que eu queria trazer para vocês sobre a dimensão do consumo. É importante que nós façamos esta reflexão, tanto para nós no nível individual como no nível externo, no sentido de entender a natureza, no sentido de como, né, podemos resguardar a natureza, sobre essa ideia da sustentabilidade. Muito bem, então foi pouco tempo que a gente tem para poder fazer essa reflexão. Certeza. E aí um abraço a todos, né, e que aproveitem para ter um maior crescimento em relação ao conhecimento. Receba o meu abraço fraternal. Você é um cara muito preparado, sem dúvida. Bom, nós estamos aqui nos despedindo. Terminou o primeiro episódio do Pode Anotar. Eu espero que você tenha anotado tudo que você sentiu que é importante, que vai ajudá-lo na trajetória da escrita. As 3 características da tese. Quando é que você tropeça e como você pode fazer para respeitá-las? Seria esse, né, o filete do livro de redação no Enem da tese à intervenção, e os comentários riquíssimos de Caetano, de Carliane, de Carlos, só no C, né? Então, eu realmente espero que vocês tenham aproveitado esse primeiro momento. Já fica aqui
o convite, né, para os próximos, continue a nos acompanhar, tá certo? Continue a prestigiar o trabalho do mundo do criativo e saiba que este episódio do Pode Anotar, ele chegou até você com o apoio de Sorveteria Palmas, a Frutibis do Maciço de Baturité, que é comandada, né, que é gerenciada pelo Jefferson Brito e pela Valdeci Penaforte, minha mamãe, tá bom? Também com o apoio da Ferro Cearense de Jean Carlos, meu irmão, tá bom? Atendimento e qualidade de verdade. Então, um grande abraço também para você, meu irmão. E com o apoio de Marinheiro Gás, sob o comando do amigo Gleilson Correia. Neste você pode confiar, lá você compra gás e água de muita qualidade, preço correto. Abraço! Obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Mundo do Criativo. Apresentação Jardson Brito.